E aí, galera, beleza? Tamo junto aí de novo mais uma vez, mas hoje para falar de um assunto periclitante perante a sociedade. Voltamos ou não voltamos às aulas? E aí, Bussundá? Cara, esse é o grande dilema desses últimos tempos aí, em meio à pandemia, ainda que não está superada, não tem uma previsão de superação, talvez aí primeiros meses até a metade do ano que vem para a gente ter uma vacinação, mas e aí, André, o que vai ser feito? Olha só, o presidente do Simpro, do Distrito Federal, chamou os professores da seguinte maneira: olha só, os professores são covardes por apoiarem o isolamento. Cara, tá chamando tu, Bussunda, e eu de covarde? Canalha! Pois é, né, gente? Esse é o nosso dilema do momento. Faz dias que os governos já estão anunciando e apontam um calendário que vai voltar às aulas e volta, e daqui a pouco não volta. Inclusive, Andrei, eu acho que esse alarejamento do Rio Grande do Sul, aqui o nosso estado, tem muito a ver com isso. Nós não falamos na pré-eleição, mas, cara, de repente não estamos mais com bandeira vermelha em lugar nenhum. Isso é um indício da volta às aulas? Olha, meu querido, e aí, o que tu acha disso? Eu não sei, eu vou te dizer assim, na boa, eu acho que tá uma bagunça, eu acho que tá desorganizado, eu acho que o griteiro dos prefeitos em volta do nosso governador acaba acalmando ele e ele acaba abrindo vamos chamar assim, abrindo as porteiras do inferno para, tipo, se ferrar mesmo, vamos ferrar, vamos abrir as aulas, se der, né? Cara, é impressionante que no nosso país, no meio da pandemia, ninguém pegou a mão de ninguém no sentido governos, né, cara? O Bolsonaro foi lá na ONU dizer que fez o que pôde, que passou a responsabilidade para os estados e municípios, ou seja, não fez nada, né? Aí os estados e municípios, agora os estados, tipo aqui, começam a dizer, não, vamos por região, vamos ver o que os prefeitos acham. Às vezes os prefeitos começam a entrar com recurso, aí tem prefeito que quer. Cara, a gente está numa pandemia, num pandemônio, e no meio disso, cara, a escola ela aparece como uma vilã para muita gente ainda, né, Andrei? O cara, esse presidente do Simpro do Distrito Federal, por favor, meu, assim, ó, eu não sei, o senhor não lhe conheço, senhor presidente do Simpro, mas o senhor não representa os professores, eu não sei como é que o senhor está no Simpro, porque a gente vai conversar aqui justamente sobre isso, né, Andrei? Essa questão que a gente tem o entendimento, cara, que a escola é um dos pilares da sociedade. A gente consegue compreender isso, né, Andrei? Pô, a gente trabalha quanto tempo aí na educação, a gente estuda, a gente tem formação, a gente tem leitura das coisas e a gente está aí sempre discutindo, pensando. Cara, a escola, certamente, ela é um dos pilares do capitalismo. Tá? A gente e não estou dizendo, a gente não está aqui negando que o capitalismo é bom, ruim, ninguém está colocando juízo de valor, está analisando uma estrutura. A escola ela se tornou pública e foi se tornando universal conforme os países foram se industrializando. Tá? Uma das coisas, duas funções da escola, né? A formação da própria mão de obra para a indústria, num segundo momento, mas no primeiro momento é ter lugar para os operários deixarem seus filhos enquanto vão trabalhar. Então, tem muita gente que tá vendo isso. Só que, Andrei, como é que a gente vai resolver isso numa pandemia, cara? O que tu tem de dados aí sobre os países e locais que já estão voltando às aulas aí no meio disso tudo? Cara, é o seguinte, ó, nós temos vários países europeus que tentaram fazer com que as aulas começassem. Ali começaram, alguns começaram em maio, outros em junho, outros em julho, né? Mas nós temos alguns resultados importantes para a gente analisar. Porque, por exemplo, ó, Israel não deu muito certo lá a volta às aulas deles lá, que voltou em maio. Eles achavam que tinha a curva já tinha tava descendo lá, né? Saiu do que eles chamam de platô, estava descendo e aí voltaram às aulas e não deu certo porque contaminou um monte de gente, né? Os alunos começaram a contaminar os professores, que contaminaram os pais e aí sim por diante. Então tiveram que depois fechar de novo as escolas. Né? A gente tem o exemplo da Alemanha, que não deu muito certo, na Alemanha. Temos o exemplo da França, que não deu muito certo. Temos o exemplo acho que tem estudos específicos lá da própria, cara, da Lancet, cara, lançou um artigo sobre a questão do risco que correria
a Grã-Bretanha se abrisse as escolas. Então, existe um monte de efeitos, assim, que a gente pode dizer, da abertura das escolas. E aí temos a Folha de São Paulo, né, meu querido, que eu queria falar sobre isso, né, a primeira vez nesses últimos 3, 4 anos, concordando com Jair Bolsonaro. No dia 17 de setembro, a No Folha de São mesmo Paulo dia, disse... Andrei, no mesmo No dia a Folha mesmo lançou o dia, artigo e o Bolsonaro fez a live, ambos defendendo o quê? defendendo a abertura das escolas. Bussunda, o que tu acha disso? Tu acha que realmente o Brasil tem condições de abrir as suas escolas, ou seja, que todas as escolas do Brasil tenham condições, porque se abrir as escolas não vai aumentar o número de contágio. O que tu acha disso? Tu não tinha feito uma leitura sobre o que a Fiocruz disse disso? Eu, E eu, aí, ia- eu, Bussunda? ia- eu ia te falar disso agora, né, cara? Ali no finalzinho de julho, ou seja, a gente tem nem 2 meses ainda, a Fiocruz ela lançou um estudo apontando que a gente poderia ter milhões de novos contágios aqui no Brasil a partir da reabertura indiscriminada das escolas, né? No mínimo 5 milhões, e porque, na verdade, tem toda essa questão que algumas pessoas falam, mas os jovens, né, as crianças, os adolescentes, eles podem nem ter o sintoma ou pode simplesmente ser aquela famosa gripezinha, né, que o nosso mandatário máximo da nação já falou uma vez. Cara, e é fato isso. A tendência é que entre crianças e adolescentes o vírus seja quase nada, né? Já tem estudos disso. Agora, é o vírus circulando, né? O que aconteceu lá no caso de Manaus, lá volta às aulas, quase 8% dos professores foram contagiados com o Covid, né? E aí a gente também tem que levar em conta... Desculpa, mas acho que faz uma ressalva aí, Bussunda. Parece pouco 8%, né? Cara, 8% de quanto, né? Esse é o detalhe dos 8%. Se a gente pegar 8% da população, vamos pegar 8% da população brasileira, são quase 20 milhões de pessoas, né? Então, cara, esse que é o detalhe da coisa. E foi em poucos dias, né? Não é uma questão de meses para 8% dos professores se contaminarem. Ou como aconteceu na França, eles reabriram, em 3 dias fecharam mais de 20 escolas, né, quando começaram o processo de reabertura. Então, é um processo impactante. E já vou te dizer mais, cara, já temos um agravante com isso, que nós entramos na primavera, né? Em especial na parte sul do Brasil, quando começa a ficar agradável para o pessoal fazer o famoso rolezinho, sair, dar uma volta. Cara, ontem eu saí aqui na nossa cidade, fui pegar um lanche que eu encomendei. Cara, Andrei, eu me assustei, assim, ó. Eu fico me sentindo trouxa, entendeu? Porque tu sabe, tu também, né? A gente, nossos amigos, a gente está tomando precauções, a gente não está circulando, a gente está em casa, etc. A gente, né? Eu pedi até com receio, peço lanche para ajudar também a economia, mas não vou lá comer, vou lá pegar. Aí eu chego no lugar que eu pedi o lanche, lotado, cara. No ano passado, que eu me lembro quando eu saí, assim, estava tudo liberado, não tinha tanta gente circulando que nem eu vi ontem, cara. Então já temos esse agravante. As pessoas já decretaram o fim da pandemia na cabeça delas. Tá? Muita gente. E aí agora estão decretando o fim da pandemia nas escolas. E aí o fim da pandemia significa que não vai ter fim a pandemia. Porque as pessoas, cara, simplesmente estão adotando esses pensamentos. E, claro, de novo, eu entendo, a gente compreende toda essa situação. Tem pais que não têm com quem deixar os filhos, tem pais que precisam trabalhar. Eu penso, Andrei, o seguinte, que a reabertura das escolas e a pressão do governo ou do empresariado, que aí, cara, o Bolsonaro fez a pressão dele lá na live, disse que nesse mesmo dia que a Folha de São Paulo ela estava pressionando, pedindo a volta às aulas, o Bolsonaro disse, porque isso aí, na live dele da noite, ele disse, não, isso aí, os sindicatos dos professores, todo mundo sabe que eles são da ideologia deles de extrema esquerda, eles querem ficar em casa, eles estão muito bem em casa, não sei o quê.
E, cara, e sempre lembrando, né, que no Brasil mais de 80% dos professores são da área pública, portanto, são servidores públicos, e o nosso glorioso ministro da Educação, não, da Economia, o Paulo Jegues, né, ele diz que os servidores públicos são parasitas. Então, aí, cruzando o pensamento Bolsonaro com o do seu ministro, os professores, na cabeça desses caras aí, são parasitas que estão simplesmente ganhando dinheiro para vagabundear, Andrei, e não cuidar das crianças. Cara, as pessoas não têm noção da saúde pública e não têm a noção do trabalho do professor, né, meu velho? Não tem noção mesmo, meu querido. Não, se tu for pegar e fazer um rastreamento assim das questões que envolvem os itens necessários para dar uma aula online, para dar aula remota, você vai ver que o professor vai ser onerado, bastante onerado com isso. A pergunta é a seguinte agora, Bussunda. Quais professores da rede pública têm condições de dar a aula online? Ou seja, que é o que o governo também está exigindo. Porque não tem um computador, não tem uma câmera que possa fazer isso, não tem a transmissão da internet necessária. Aliás, o professor parece que ele não tem filho, né? Tem professores com 2, 3 filhos em casa, que também estão em casa, e também tem uma demanda, e também tem um esposo ou uma esposa, e tem os pais que moram juntos geralmente. Então, o risco de contágio para um professor voltar também para a sala de aula normal e voltar para casa para contagiar os filhos, e quantos professores estão no grupo de risco? Quantos que têm transtorno de ansiedade? Quantos que têm problemas cardíacos? Quantos que têm problemas sérios de diabetes? Quantos que tiveram alguma comorbidade que dando aula, que foi por motivos de dar aula em pé o dia inteiro, que já estão há 30 anos dando aula? Esses professores teriam condições de voltar às aulas? Outra, né? Como é que a gente como professor, a gente está trabalhando dentro das nossas casas? Cara, a gente está trabalhando com uma quantidade absurda de planejamento, de gravação de aula, de entrega de burocracia para o Estado, que o Estado exige. Tipo, tem que saber o que eu estou dando, que dia eu estou dando, que conteúdo eu estou dando, que habilidades e competências na minha disciplina eu estou exercendo com o meu aluno online. Esse tipo de coisa faz com que o professor trabalhe mais. Se, por exemplo, um professor trabalha só no turno da manhã, ele tem que trabalhar no turno da manhã dando a aula dele online e a tarde inteira dele passar ou planejando prova, ou planejando grupos de estudo, tirar dúvidas, tudo online isso, ou fazendo burocracia do colégio. Agora, tu imagina um professor que tem 40 horas de aula em sala de aula. Ele tem que dar a aula e depois à noite revisar, produzir material, final de semana, fora outros fatos que incomodam muito o professor, e eu não conheço nenhum professor que se incomode tanto como nós, professores aqui em geral, que estamos dando aula online, em relação aos pais mandando mensagem na sexta de noite, no sábado de noite, domingo de manhã, alunos respondendo por WhatsApp. Outra coisa, nós nos colocamos em risco como professores, eu falo aqui, quando a gente precisa obrigatoriamente ter redes sociais, no caso, um Facebook ou um Instagram ou o próprio WhatsApp, liberando o nosso número de celular para todo mundo, porque vai chegar em qualquer pessoa que está tendo aula e vai nos acessar o horário que quiser. Então, a gente está trabalhando full time. Cara, Full time. Andrei... Então, voltar às aulas é o que o professor quer. O professor quer voltar para a aula. Não, o professor, mas não quero voltar porque quer vagabundo. Porque em casa está trabalhando muito mais. Eu me irrito com isso. Eles não têm a noção do que eles estão falando. Cara, o professor que trabalhava em média 8 horas por dia, né? Então, para fazer 8 vezes 5 dá 40, né? O cara que trabalhava em média 8 horas, agora ele está 24 horas disponível por causa disso que tu colocou. Cara, o professor é acessado pelas redes, o professor ele recebe trabalhos por e-mail, ele tem que passar todo o planejamento de aula antes, ele tem que corrigir os trabalhos, tem que estar baixando. Tem uma pesquisa que foi feita pelo CPERAS no Rio Grande do Sul que perto de 40% dos professores disseram que não tem os equipamentos necessários para a aula. E, Andrei, vamos lá. A gente tem porque a gente foi investindo e não de agora, por causa do nosso canal, por causa da nossa vida online. Mas, cara, não é uma obrigação do professor. A gente tem... Cara, para a gente estar gravando isso aqui, a gente tem iluminação aqui, a gente tem uma câmera de Full HD, a gente tem microfones, a gente tem programas de edição. Cara, o professor ele não se preparou para isso e não foi preparado para isso.
Tá? E uma outra questão, cara, que as pessoas não levam em conta, que o professor, cara, eu vejo o professor sendo tratado como um reles operário da educação, sem ter visto seu lado intelectual reconhecido, cara. Sei lá, vamos usar um professor de biologia, ele é um biólogo. Ele é um cara que estudou a biologia, que ele estudou a natureza, ele estudou tudo para ensinar a ciência. E a ferramenta que foi dada até hoje para ele foi a sala de aula, o quadro e os dias, porque era o mais barato para o Estado aglomerar um monte de gente ali e colocar um professor lá. E aí esse professor ele quer voltar à aula, ele quer fazer aquilo que ele foi treinado durante 10, 20, 30 anos repetindo, né? O trabalho do professor é um trabalho mecânico repetitivo que as pessoas não se dão conta e só que ao mesmo tempo é um trabalho intelectual mal pago, em muitos estados do Brasil parcelado, né? Não tendo o seu lado intelectual. Nosso estado. Há 4 anos o professor do estado tem o seu dinheiro parcelado. Parcelado. Dando aula com salário parcelado. Para receber 13º, o cara tem que pegar empréstimo no banco do estado para depois pagar parcelado do banco, porque vai receber do governo parcelado, cara. Com juro. Com juro. Cara, quem deveria pagar o juro é o estado. Exato. Andrei, afora isso, o professor está tendo que expor, nós expomos, porque aí é a tua casa, o teu cenário, o meu cenário é a minha casa, a gente expõe a nossa casa porque a gente optou por isso. Tem professor que não queria expor a casa, a vida privada dele, daí está expondo a vida privada. E tá ali, que nem tu falou, tem professor que tem filhos. Eu tenho filha, mas eu consigo organizar os horários e tal. Mas tem professor que tá ali, que vive sozinho no mundo, etc. Ou tá o casal em casa e aí tá os filhos ali correndo, né, brincando, chorando porque são crianças e o professor está expondo esse lado. Então, ganhando mal, sendo criticado, sendo desvalorizado em termos de salário, em termos intelectuais e ainda tirado para vagabundo por vagabundo, tá? Porque eu vou dizer, para mim, vagabundo é o... Desculpa, eu não queria entrar nesse viés. Vagabundo é Bolsonaro, tá aposentado desde os 30 e poucos anos e tem seus filhos todos na carreira política sugando o Estado. Esses são os parasitas do Estado. Não é, senhor Paulo Guedes, o funcionário público, o servidor público, aonde se enquadram mais de 80% dos professores do Brasil, os parasitas do Estado. Esses são os pilares do Brasil. E vou dizer mais, Andrei, uma coisa. Quem se preocupa com educação no Brasil é professor, é diretor de escola, político e empresário não se preocupam com a educação no Brasil. Políticos e empresários não se preocupam com a educação no Brasil, via de regra. Pode ter uma exceção aqui, outra ali, mas via de regra é isso, cara. E aí o professor, se existisse preocupação com a educação no Brasil, não estavam criminalizando os professores de história e filosofia e tal por proporem críticas à sociedade, não criminalizariam os professores de biologia, por exemplo, que defendem em boa parte que tem que ter educação sexual nas escolas, porque daí esses malucos entendem que educação sexual tu vai ensinar uma criancinha a fazer sexo, que não tem nada a ver com isso. Não menosprezariam, por exemplo, artes. Tem gente que acha que a arte é perda de tempo, né? Que coisas assim são perda de tempo. Cara, então, assim, a gente vive uma contradição onde a escola é pressionada, é apertada, e o professor, quando está dando tudo de si, e, cara, inúmeros casos agora de professor com ansiedade, com estresse, com depressão, inclusive tendo que entrar com laudo, né, com atestado médico ali, e, cara, ninguém entra com atestado médico, salvo raras exceções que podem existir, por vagabundo, tá? Porque é um transtorno também, tu tem que entrar com atestado, ter que estar indo lá para fazer exames, para comprovar que tu está realmente doente. As pessoas estão ficando doentes e pressionadas, tratados como um lixo por parte do governo, por parte da sociedade, que quer que eles trabalhem. Cara, o professor está trabalhando mais do que nunca. O professor, como o Andrei falou, queria estar na sala. Eu vou dizer por mim, eu queria muito estar na sala de aula. Queria muito. Qual é a condição? A gente tem algumas aulas, Andrei e eu, a gente dá algumas aulas, né, em cursos pré-vestibulares que tem um público adulto que consegue manter algum distanciamento, né, e com todos aqueles EPIs, com aqueles face shield, mais, cara,
isso mesmo assim já é um inferno. Mesmo assim já é Cara, um inferno. Agora, cara, eu não consigo não, compreender imagina. criança de 7, 8 anos, 5 anos e os professores. E, cara, e quais as condições sanitárias da maioria das escolas do Brasil, Mas, cara? mas Bussunda, cara, quando eu fiz meu estágio lá pelo 1900 e bolinha, meu estágio, eu optei por fazer o estágio numa escola pública que eu estudei e pedi até autorização para o FSM na época para que eu pudesse dar aula em Cachoeiro do Sul. Eu fiquei dando aula em Cachoeiro do Sul por 7 meses como estagiário. Não se faz isso, porque não tinha professor. Cara, a gente não tinha giz, velho. A gente não tinha giz. Uma escola não tem giz. Como é que uma escola vai fornecer condições para 1.000, 2.000 alunos, que geral uma escola estadual comporta, para ter álcool gel em todas as salas? Álcool gel em todas as salas. Imagina, papel, banheiro com álcool gel, dando descarga e dando papel higiênico, coisa que não tem nas escolas estaduais. Como é que vai uma criança de 5, 6 anos, 7 anos usar máscara o tempo todo durante 4 horas da manhã? Como é que isso vai acontecer? É isso que eu estou querendo dizer. Qual a logística? Se o Estado não tem logística nem para dar giz para os professores, vai ter logística para ter condições de dar álcool gel, lugar para que ele possa medir a temperatura dele, que sejam testados os professores semanalmente, os alunos semanalmente, testes PCR para todo mundo, para saber quando era e quando saiu, para entender se houve aumento de contágio ou não com a abertura das escolas. Tu acha que vai ter condições do Estado de fazer isso? Tu acha que os estados vão conseguir transmitir as aulas, porque eles vão ter que transmitir as aulas para quem está em casa? Porque tem aluno que tem comorbidade, que não pode ir para a aula E tem aluno, presencial tem nesse quantidade de momento, criança asmática, que diabética, não vai né? para a Não sala, que vai. vai ter que assistir aula em casa. E então o colégio vai ter uma câmera disponível para gravar as aulas full time para os alunos em casa assistirem aula. E se o professor ficar doente, o que vai acontecer? A sala inteira de aula não vai poder assistir aula naqueles 14 dias, porque tem que ficar 14 dias em casa quando estiver doente, quando ele teve contato com algum professor. E aí a escola inteira vai ficar fechada? A escola vai fazer isso? Então, cara, assim, é ridículo. E comparado, Sunda, que está sendo comparado a dinâmica da abertura das escolas na Europa com o Brasil, é um absurdo. A Folha de São Paulo dizer que o Brasil pode abrir as escolas porque não teve um aumento de contágio com a abertura das escolas. A Folha de São Paulo disse isso, mas disse isso falando da Europa, do Brasil. Cara, o caso de Manaus, cara, que tu falou ali no início do nosso papo, e outros casos, né, no Brasil que a gente pode contar aqui. Qual é a possibilidade de norte, nordeste, né, que tem as zonas mais sensíveis em termos de população dentro das casas, onde tem mais de 4 pessoas morando em cada casa, em média, e aqui no sul nós temos 3 pessoas, ou seja, o risco de contágio para nós é menor do que no norte e no nordeste. Isso é um fato. Quanto mais pessoas numa casa, maior o número de pessoas que estão com o risco de serem contagiados com o vírus, e isso aumentaria, por exemplo, a população dentro dos hospitais, que extrapolaria, vamos chamar assim, chegaria a um topo de ocupação de leitos, e nós teríamos um caos social a partir daí. Eu Não. acho isso bizarro, meu velho. E Andrei, é bizarrice. E outra questão, né, que é o efeito dominó disso tudo, porque as pessoas que associam essa questão da reabertura das escolas à economia, né? A economia não pode parar, os desempregados têm que ter onde deixar seus filhos. Eu concordo, teria que ter. Agora, vai aquela criança, vai se contagiar, tem alto risco de contágio, vai trazer o vírus para dentro de casa, não vai contagiar ninguém. Aí o pai, que é pedreiro, né, pegou o coronavírus. Ele é um cara que trabalha informal, que ele não tem carteira, não tem nada, ele vai ter que ficar, vai fazer o quê daí? Vai passar fome? Mas ele já está passando fome. Cara, nós não temos uma resposta. Esse é o grande dilema desse vírus, cara. A gente não tem uma resposta de organização socioeconômica dentro dele. Mas o que os caras estão querendo fazer é forçar uma abertura de portas, assim, ó, cara, como tu falar, abrir as portas do inferno. Vamos colocar as crianças para a escola, abre bares, restaurantes, circula a pessoa, a economia não pode parar. Cara,
morram milhares de pessoas, mas a economia não pode parar. E aí, cara, eu sempre fico pensando qual o preço de uma vida, né, cara? Isso me deixa indignado, me deixa revoltado. A gente está bem revoltado, na verdade, hoje, né, Andrei? Cara, eu não sei, cara. Não sei, assim, ó... as pessoas não conseguem fazer, ninguém fez nenhum estudo, velho, disso. Qual o impacto da reabertura se ficar dando contágio, que a gente acredita que sim, pelos exemplos que já aconteceram fora e aqui no Brasil, e aí daqui a pouco o pai pegando o coronavírus, de repente o pai, ele ainda é mais jovem, mais saudável, mas ele vai ter que ficar 14 dias fora do trabalho, se ele tiver um trabalho formal, tá? Agora, e o avô que mora junto, né? Que é essa casa com 4 pessoas, é um filho, o pai, a mãe e o avô idoso lá. O avô que tem diabetes, e aí vai matar o avô? Ah, mas velho morre, como já disseram uns aí. Ah, cara, por favor, assim, ó, a gente conseguiu colocar um vírus, e, cara, a gente conseguiu colocar uma sociedade em meio a um vírus, perdão, em que bem no início as pessoas utopicamente, a gente vai aprender a ser mais solidário. Aprender nada, cara. A gente está sendo cada vez mais egoísta, cada vez mais narcisista. As pessoas, eu quero ir para a praia, azar. Cara, eu vou te dizer mais, eu vou acusar aqui. Tem pai que tem condição de ficar com o filho em casa e não quer ficar porque ele não sabe o que fazer com uma criança. Tá? Eu vou dizer isso. Esses dias eu vi com umas pessoas compartilhando uma foto de uma cientista que participou de um programa de TV mostrando a triste realidade, que parecia ela bonita, aparecendo no programa de TV, e daí tiraram uma foto do ao redor, o que tinha? Os brinquedos de criança espalhados pela sala. Cara, criança espalha brinquedo pela sala. Vocês que não têm filhos, saibam disso, né? Sei lá, cara, acho que vão ter que criar, vou criar um tutorial de o que é ser pai ou mãe. Tem que ter, cara, quem tem filho, tem que educar filho, tem que cuidar. A criança fica, em média, 4 horas na escola, 20 horas com os pais. Mas, cara, a criança e cachorro e bicho na família é tratado da mesma forma. É tipo, o cachorro tá ali chutando o pet shop e tal, aí quando vai pra praia leva o cachorro, a criança é a mesma coisa, cara. Tira foto bonitinha pra botar nas redes sociais e faz questão que é bom pai ou boa mãe. Cara, é ridículo. Como é que o pai ou a mãe fica, eu não aguento mais meus filhos em casa? Eu já escutei isso uma vez, eu escutei 2 vezes isso. Cara, se tu não tá disposto, não tá disposta a conviver com o teu filho, com a tua filha, que diz que não aguenta mais, então por que tu fez filho? Então por que tu planejou uma família? Planejou uma família para ficar longe dos filhos? É isso que tu planejou? Não. E aí acha que, assim, sinceramente... Se tu não tá disposto, acha, conviver mais com os teus filhos, repensa toda a tua vida, tá? Acho que tu fez tudo errado até agora. Bom, gente, a gente está encerrando o Papo Filô aqui, tá? Eu queria que as pessoas entendessem, basicamente, que nós somos professores, nós estamos trabalhando, a gente quer voltar para a sala de aula, mas voltar com as condições que estão por aí é inviável. Nós não estamos seguros e não queremos que as nossas famílias sejam contagiadas, não queremos submeter as pessoas que a gente ama ao risco, e é por isso que a gente está apelando para que as pessoas compreendam que não é hora de voltar para a sala de aula. Não é hora. É muito mais fácil as pessoas compreenderem que os seus filhos em casa façam que se ampliem as relações e os laços familiares e melhore esses laços familiares. Então, esse é o momento de fazer isso. Vamos pensar que, de alguma forma, estando em casa com os filhos, faz com que a gente se sinta melhor como seres humanos. E se a gente se sente incomodado com isso, como disse o Bussunda, temos que repensar o nosso papel como seres humanos. Isso aí, André. Isso aí. 98% dos professores declararam que estão trabalhando mais e a gente tem certeza disso. Que estão trabalhando muito mais. Não tem professor vagabundo e nem covarde, né? Capaz de ter um ou outro, né? E nem covarde, né? Aliás, tem esse acréscimo, né? Como eu falei antes, a gente é pouco reconhecido intelectualmente, principalmente o professor que está em ensino fundamental, né? Ensino básico, ensino fundamental e médio, ele é desvalorizado intelectualmente e a gente tem que deixar bem claro, não é covardia, é conhecimento da ciência. Professor tem contato com a ciência, professor interpreta dados, professor analisa o que está acontecendo.
e a maioria dos professores não quer voltar à sala de aula porque sabe que vai ter o aumento do contágio, infelizmente, do Covid aqui no Brasil, como aconteceu já na Europa, em qualquer outro lugar do mundo vai acontecer. Então tá, gente. Valeu, obrigado pela audiência de vocês, né? Eu digo sempre, sigam a gente, né? Sigam a gente nas redes aí e debatam com a gente. A gente precisa debater esse assunto, é um assunto muito Critiquem a gente importante. nos comentários aqui, né, Andrei? A gente gosta É também isso de ser aí. criticado. Às vezes a crítica ela é positiva, ela ajuda a gente a repensar algumas coisas, tá? Um abraço para todos. Abraço, Andrei. Tchau. Falou, Buxunda. Tchau, tchau, um abração.